Vamos especular sobre Homem-Aranha sem volta para casa. Siqueira, saiu o trailer, a gente já comentou, já tem um outro vídeo, né, destrinchando o trailer, etc, etc, etc. Inclusive tem link aqui na descrição para você acessar. Mas aqui vamos falar especificamente sobre o Doutor Estranho. Por quê? Curiosamente, em cima desse nome, tá estranho, né? em cima desse nome, ele tá muito estranho. E isso causou uma certa divergência na internet, muita gente comentando. E quando eu assisti, eu até comentei em live, comentei no vídeo, que tô achando alguma coisa ali diferente. Vamos especular, porque eu acredito que aquele não é o nosso Doutor Estranho. Quer saber o porquê? Se inscreve no nosso canal aqui para você não perder absolutamente nada e clica no sininho para ser notificado toda vez que a gente tiver novidade de Homem-Aranha, de Marvel. Você vai ficar sabendo, rapaz. É assim, é a forma de você prestigiar nosso trabalho e você acompanhar todas as novidades que a gente traz aqui todos os dias. Siqueira, o Doutor Estranho tá muito estranho. Ué, como a gente encontra ele com o Wong indo passear, indo tirar férias, de malicuia. Inclusive o Wong, né? Ele aparece no trailer saindo. Diz assim, vocês estão muita bagunça aqui, não sei o que. Por favor, não faz isso. Você sabe que vai dar coisa errada e tudo mais. Ele sai porque ele vai direto pra Shang-Chi, né? Aquele portal ali, ele entra e cai em Shang-Chi. Que é onde ele vai estar ali, né? Pois é, ou então antes, sabe lá como é que vai ser a linha temporal, mas o fato é que a gente vai ter 2 filmes com o Wong no mesmo ano, cara. Shang-Chi e Homem-Aranha 3. Mas, de todo modo, o Wong avisa. E a gente sabe que o Wong, de vez em quando, ele tem que servir como o grilo falante do Doutor Estranho, né? Que ele, melhor amigo, também dá aquela pitada, mas o fato é, a forma como esse feitiço sai tá estranha. Tá muito estranho, tá muito estranho antes. Porque, pra mim, a coisa que mais me decepcionou nesse trailer não foi nem a ausência de Tobey Maguire, Andrew Garfield, etc. Isso aí eu sei que vai vir depois. Estamos aqui, né? Vai vir depois. O que mais me decepcionou é que a forma que foi mostrado o plot me pareceu muito básico. Pode ser montagem de trailer, pode ser que seja proposital pra dar uma enganada na gente. Mas, primeiro, a casa do Doutor Estranho tá nevando lá dentro. E isso já é estranho. No meio de Nova York lá, Nova York ensolarada e etc. Peraí, Juras. Alguma coisa estranha tá acontecendo no Sangue do Santoro não é estranho. Não, mas beleza. O estranho seria a casa tá normal. Não, mas ali tá muito estranho. Tá neve. O Doutor Estranho, ele tá de moletom. Se quer dar moletom, ele tá de bobeira. O cabelinho dele tá diferente. Ele dá uma piscadinha piscadinha, sabe, igual a quem? A bruxa lá do WandaVision. Quando ela faz assim, né? Lembra aquela piscadona que ela dá assim? E a gente, rapaz, essa mulher dá uma coisa estranha, essa menina aí, né? E aí ele dá uma piscadinha também. E o pior, que na minha opinião, é a razão. Porque o Peter Parker, ele chega com um problema ali. Ele diz assim, cara, todo mundo sabe que eu sou o Homem-Aranha e eu quero que as pessoas deixem de saber. Aí ele fala assim, você quer que todo mundo deixe de saber quem é, que o Peter Parker é o Homem-Aranha? Aí ele disse, não, todo mundo não quero que, né, a MJ, o Ned, a tia May, não sei o que, não quero que todo mundo, não. Isso acaba atrapalhando o feitiço, né? Mas, Juras, é o seguinte, nos quadrinhos, certo? Houve um pedido desse tipo feito pelo Peter Parker do Doutor Estranho, certo? Um dos escritores dessa fase, que é o Dan Slott, inclusive ele ficou muito animado, porque, olha, tem coisas que eu escrevi que estão indo parar no filme, etc. O Festa foi ele que criou, por exemplo. O Dan Slott, para vocês terem noção, é o cara que também roteirizou, pelo menos boa parte, ele foi um dos roteiristas do jogo do Spider-Man, lá pro PS4 e PS5. Sim. Então, é um cara que tem certo conhecimento de causa. E ele escreveu Homem-Aranha por muito tempo e pegou também essa fase na qual ele fez esse pedido pro Doutor Estranho. Ele disse, olha, na época a gente fez o nosso retiro de escritores, né? E na época que a gente veio com essa situação do feitiço, foi discutido até onde esse feitiço ia. É todo mundo? É todo mundo. Mas os Vingadores? É todo mundo. Mas o fulano de tal, o Ben, o clone dele, é todo mundo. Certo?
Só que na hora, por exemplo, que o Ben, o clone dele, o Ben Reilly, olhasse pro espelho, ele veria, ele lembraria de tudo, certo? O fato não é a primeira vez que esse tipo de plot aparece no mundo dos quadrinhos. Mas me parece muito irresponsável se queira nesse... Cara, você alterar isso, você altera muita coisa no universo. Me parece muito mal pensado, me parece irresponsável. A justificativa que o Peter dá não é nem por ele, não é nem pro pessoal saber a identidade dele, ele tá em perigo. O problema é Tia May, MJ, Ned, essa galera também tá toda em perigo. Mas uma pequena alteração muda muita coisa. Isso é alterar demais, cara, porque todo mundo filmou. Não é só uma pessoa que sabe, essa pessoa vai esquecer. Não, é praticamente a cidade inteira que já sabe. Coisa, é você fazer uma cirurgia pra tirar uma coisa, mas fica a cicatriz. Quando acontecer algo parecido, por exemplo, com o Superman, falando aqui de DC Comics também, né? Que o Caçador de Marte, ele apagou da mente do Lex que o Lex sabia a identidade do secreto do Superman. O Caçador de Marte esqueceu de algumas coisas. Por exemplo, da animação que o Lex ficou quando ele descobriu a identidade, sabe? Então ele sabia que tiraram alguma coisa da cabeça dele e isso deixou ele mais irado ainda, sabe? Então, nesse tipo de coisa, geralmente existem esses rombos. Mas você usar a desculpa que tem em quadrinho nunca é uma boa desculpa, porque diz assim, já tem no quadrinho. Mas sim, mas o quadrinho fez muita coisa ruim, né? Já fez muita coisa legal, mas fez... Eu acredito que em boa parte são, né, uns plots assim que são inacreditáveis. E eu acho que quando você tá tentando buscar um pouco de coerência, não me parece muito coerente, exceto se não seja o Doutor Estranho que a gente conhece. Já seja uma variante daquele Doutor Estranho, ou seja, uma outra pessoa sendo o Doutor Estranho, pode ser até a própria Agatha lá de WandaVision, ou ele, Mephisto. Se for o Mephisto... A gente pode ir pra outra possibilidade, certo? A possibilidade de Grande Filho, que você meio que descartou em alguns momentos. A gente viu nos trailers de What If, em algum momento o Doutor Estranho vai enfrentar uma variante dele. Exato. Esse filme estreia depois de What If. É porque tu falou que o que tá acontecendo no What If vai impactar no MCU filmes e séries, né? Uhum. Ou seja, pode ser que o Doutor Estranho que a gente conhece, da continuidade que a gente tá acompanhando, possa em algum momento ser substituído por um Doutor Estranho de outra continuidade. Pode ser que quando teve a abertura lá dos portais em Loki, né? O do multiverso e etc. Pode ser que o Doutor Estranho ele tenha sido trocado, tenha sido substituído por esse Doutor Estranho, que inclusive, se vocês lembram no trailer, ele tá enfrentando o Peter Parker. Aliás, o Homem-Aranha, né? Ele tá em cima do trem, sem a capa, e não é o nosso Doutor Estranho que a gente... Por que ele estaria lutando contra o Homem-Aranha? E outra coisa, Juras, em dado momento, a gente sabe que o Peter ele vai utilizar uma roupa que vai ter alguns encantamentos, sabe? Alguém vai ter que dar essa roupa pra ele por algum motivo. O único motivo que eu consigo imaginar é se ele estiver enfrentando uma ameaça de cunho mágico. E pode ser uma variante do próprio Doutor Estranho. A gente pode estar aqui chutando o pau da barraca, exagerando aqui, esticando a baladeira, mas o papel por enquanto é esse, né? A gente tá trabalhando com alguns elementos que não só o filme, mas que também o merchandising tá dando pra gente, certo? Em algum momento o Peter vai usar uma roupa preta que tem alguns encantamentos e tal, e deve ter algum motivo pra isso. Não deve ser pra enfrentar o Duende Verde ou pra enfrentar o Dr. Octopus. Inclusive aquela roupa preta que ele tá, né, que aparece ele com a meio dourada, assim, né? A gente, até essa foto já tinha vazado, né, do brinquedo, dele soltando umas teias quase de energia, de magia, sei lá, uma coisa assim. E aí aparece ele fugindo, né? Inclusive as pessoas estavam especulando que poderia ser o Andrew Garfield e aí trocar a cabeça pelo do Tom Holland, enfim. Mas o que eu fico pensando ali, pra mim, a maior evidência é Doutor Estranho lutando contra o Homem-Aranha, naquela cena do trem. Por que eles estariam lutando? Eles não são parceiros? Não são amigos? Por que eles estariam lutando? Talvez o Homem-Aranha tenha descoberto que aquele não era o Doutor Estranho, e aí foi tentar tomar satisfação. O grande problema, Juras, é que seria utilizar esse plot de novo do mentor mentindo pro Peter Parker, sabe? Que a gente viu já o mistério no passado.
O Mistério fez a mesma coisa. Mas o Peter Parker é meio trouxinha mesmo, né? Ele é um pivete que acredita em todo mundo. Que tá... O Peter Parker, mano. O Peter Parker é o órfão que não pode ver né, uma figura paterna. Que já se agarra logo, né? E aí foi a mesma coisa com o Mistério. Foi Tony Stark, Mistério, Doutor Estranho agora. O próprio Duende Verde, o próprio Norman Osborn. Teve o Lagarto. Também. Sim, a história inteira do Peter Parker é desse jeito aqui. E esse é o mais evidente. O do Tom Holland é o mais evidente disso, né? Porque o primeiro filme é Tony Stark. O segundo filme é o Mistério. Porque o segundo filme, ele é a perda do Tony Stark e o Mistério chegando meio que... Ele, cara, pô, que legal o Mistério e tal, não sei o quê. E aí a mesma coisa aqui. Virou uma síndrome, né? A síndrome do Peter Parker é essa. E aí eu particularmente, eu tenho meus problemas com isso. Eu fico com dificuldade de entender porque é que... É isso que eu tô dizendo, Juras. A gente já viu isso no filme 1, a gente já viu isso no filme 2. O terceiro Homem-Aranha 3 não teve isso. Mas teve isso de novo em Espetacular Homem-Aranha 1. Teve isso de novo em Espetacular Homem-Aranha... Não teve Espetacular Homem-Aranha 2. Mas teve no De Volta ao Lar. Teve no Longe de Casa. Sexto filme em 8 que vai ter isso. 6/8 da filmografia do Homem-Aranha vai ter essa questão paterna. É isso que eu tô preocupado, sabe? Então... Sim. Você não pode reduzir o personagem a só isso, sabe? É isso que a gente tá falando. Não pode reduzir o personagem a só isso. Ele não é só isso. Não precisa ser sempre esse plot. A gente já sabe, a gente já aconteceu. Não precisa ficar repetindo. A gente quer ver coisas novas com o Homem-Aranha. Talvez, pra mim, é por isso que eu consigo... Eu não consigo nem colocar esses filmes do Tom Holland como superiores a outros filmes do Homem-Aranha, porque parece que nunca é sobre ele, sabe? É sempre sobre outra coisa, é sempre sobre Tony Stark, é sobre a falta do Tony Stark, é sempre sobre o MCU. Cara, eu quero ver o Homem-Aranha, eu quero ver o Homem-Aranha passando perrengue, entendeu? Eu quero ver o Homem-Aranha tendo dificuldade da escola, que seja... Que o plot principal não seja só outras coisas. Existe um potencial dramático muito forte nesse filme. Você tem um perrengue inédito no cinema, que é o fato do pessoal descobrir a identidade secreta dele. Você tem vários vilões indo em cima dele por conta disso. Ou então por conta do erro que ele cometeu, mas você tem os entes queridos dele em risco. Então você tem um bocado de perrengue aí que você pode colocar o personagem. Não, e outra. Reduzir tudo pra... o meu mentor me traiu de novo. O trailer dá a entender, e obviamente que o trailer tá lá pra enganar a gente mesmo, ele dá a entender que foi o próprio Peter que atrapalhou a magia, né? Que foi ele falando, não sei o que, e o Doutor Estranho, cara, que é um mestre, é um mago supremo. Ele foi atrapalhado por um pivete falando 3 frases. Me poupe, hein? Me poupe. Não, o Doutor Estranho não é esse cara. Ele é arrogante. Cara, se o cara é arrogante porque ele é bom pra caralho. Ele manja de tudo. Então por isso que ele traz esse ar de arrogância e tudo mais. Não é aquele porque existe o arrogante que não sabe porra nenhuma, né? Tem vários, assim. A questão é, precisamos de contexto, certo? E eu acho positivo que o trailer não nos dê contexto em relação a isso. Algumas coisas têm que ser guardadas pro filme, obviamente, certo? Mas é bom o filme apresentar contexto pra isso. Exato. Exatamente. Tu acha que pode ser que é o Doutor Estranho? Tu acha que é o Doutor Estranho? O nosso Doutor Estranho de Ultimato e etc? O que me deixa com a pulga atrás na orelha é a luta, certo? Essa luta que tem no meio. Então, existem algumas possibilidades. Eu acho que a mais forte é essa, justamente, de ser uma variante do Doutor Estranho. Certo? Que no final o Peter tem que resgatar o Doutor Estranho dessa variante. Será que pode ser outra pessoa interpretando o Doutor Estranho? Não, acho mais provável ser uma variante. Até mesmo para corroborar aquele discurso do aquele que permanece lá no Loki, dizendo que agora que o multiverso está solto e tal, e para já dar o gancho para o multiverso da loucura. Entendi. Então, eu acho que mais provável ser uma variante. Se não for o Doutor Estranho ali, é mais provável ser uma variante. O Mephisto ele virou uma piada pronta no universo Marvel, né? Assim, pra qualquer coisa. Até porque existe uma relação entre o Homem-Aranha e o Mephisto nesse tipo de contexto. Exatamente. Nos quadrinhos. Então, não é tirado do nada, mas o Mephisto ele tem sido usado como o Ruivo Herring, sabe? Aquele negócio que a gente acha que é, mas não é, entendeu? Sim. Que algumas evidências apontam para aquilo, mas que não é aquilo. Mas eu acho muito mais fácil, de fato, a gente ter uma ameaça de cunho mágico. A gente tem
alguns vilões que vão aparecer no meio do caminho, a gente já sabe que o Dr. Octopus vai aparecer, a gente já sabe que... A gente ouviu o Duende Verde do William Dafoe. Isso é outro assunto, Sabe, vamos falar depois. Não sei, eu sei, mas a gente sabe que tem esses personagens vilões, mas não seria interessante se o vilão fosse uma variante do Doutor Estranho? Pode ser. Se fosse como vilão central, talvez utilizando essas variantes de outros vilões do universo do Homem-Aranha pra jogar contra ele. Dos 6 vilões, né? Porque a gente conhece que tem 5 vilões, né? 5 vilões tidos que estarão lá, né? Inclusive é assunto para outro vídeo. Mas o que não foi revelado ainda, talvez seja o grande plot do filme. E talvez seja alguém que consiga se transformar em outras pessoas. E eu acho que faz parte do plot. Faz parte do plot aqui. Eu não acho que esse Doutor Estranho é o Doutor Estranho. Ele não faria essa irresponsabilidade. O cara acabou de vir de Ultimato, em que mudou tudo. Que por causa de uma coisinha mudava tudo com viagem no tempo. Ele não ia fazer essa irresponsabilidade. Assim, de graça, rapidamente. Não ia sequer. Mudar a realidade desse jeito. Já aconteceu nos quadrinhos. Eu tô falando de cinema aqui. Aqui no cinema é outra parada. É outra parada. Não teve essa... O Doutor Estranho do cinema não é o mesmo dos quadrinhos. A gente tem que separar isso. Não é a mesma coisa. Eu acredito que não é o Doutor Estranho, tá? Aí pode ser alguém que se transforme nele. Aí, né, eu não... Aí o meu conhecimento no universo de quadrinhos é mais limitado nesse sentido. Que eu não sei quem é que pode se transformar nele. Acredite, não é o Camaleão, tá? É. Agora, pode ser uma variante do Doutor Estranho, pode ser... Existem possibilidades, certo? Tem que ter algum contexto para aquela briga no meio do trailer. Porque o que eu falo dos quadrinhos ali, né? Porque senão as pessoas vão dizer, meu Deus, tá falando mal dos quadrinhos, eu odeio os quadrinhos. Não é sobre isso, mas porque ele sempre usa aquela desculpa de, o Skrull. Depois que inventaram os Skrull, tudo virou desculpa. Tipo assim, não gosto... Ixi, a ideia nem era dizer que era Skrull. Mas não gostaram dessa saga, gente, era Skrull, gente. Eles consideram, não sei o quê. Isso era bem comum de acontecer. E aí eu não consigo acreditar que o Doutor Estranho aqui é um Skrull, tá? Porque aí, putz grila, você... É um Skrull, Camaleão, nem nada disso. Se for alguma coisa diferente, pode ser uma variante do Doutor Estranho. Essa mística, imagina. Enfim, o que é que você acha? Você acha que Doutor Estranho é real? É o nosso Doutor Estranho? Ou é alguém fazendo Doutor Estranho? Por que é que ele faria isso? Por que é que ele modificaria a cabeça, uma realidade inteira para salvar a pele do Peter Parker? Nesse sentido de não saberem que ele é o Homem-Aranha? Porque todo mundo sabe que o Stephen Strange é o Doutor Estranho, né? Tudo bem que ele não é um cara que tá no café tomando, né? Passeando, etc. E tá sempre trancado ali naquelas casinhas dele. Mas... Você acha que ele faria isso? Coloca aí nos comentários, a gente quer saber a sua opinião. Aproveita para se inscrever no nosso canal e clicar no sininho para ser notificado a cada vídeo novo. Sempre que tiver novidades, discussões e tudo mais, inclusive o seu comentário é importante para isso, porque a partir dele a gente pega sugestões para futuras pautas e futuras discussões aqui no canal do Rapadura. Se você gostou desse vídeo, joga o like! A gente se encontra na próxima. Tchau!